Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso curso 42 Jornadas no Deserto. Nós terminamos na quarta-feira passada a 12ª estação. Nós ficamos estudando aqui vários dias sobre as 11 subidas de Moisés até o Monte Sinai. Hoje nós estaremos entrando na 13ª e na 14ª. Existem algumas lições que nós vamos estar aprendendo aqui dentro delas. Por isso eu quero que você, que está aí presente conosco, abra a sua Bíblia. Em Números, capítulo de número 33, nós vamos continuar aí. Você que está nos acompanhando aí vários dias dentro desse curso, nós temos várias aulas que estão aí. E hoje nós vamos continuar aqui a nossa aula, as 42 Jornadas no Deserto. Deus abençoe a sua vida e você que está conosco. Abra a sua Bíblia, nós vamos Números capítulo 33 e o versículo 16. Nós vamos hoje para a 13ª, e a 14ª jornada. Nós estamos estudando as 42 jornadas que o povo hebreu passou até chegar em Canaã. Isso dentro da maturidade cristã. Agora nós vamos 13ª e a 10ª. Essas duas, tem um probleminha com a minha internet, que ela está caindo muito, mas eu vou estar tentando qualquer coisa, eu continuar novamente, como aí nós continuamos. Mas nós já tem meses que nós estamos estudando aqui as 42 jornadas do povo hebreu até chegar em Canaã. Nós estamos estudando cada jornada, são 42. Então, nós estamos estudando cada uma durante o nosso período aqui de aula, que é toda quarta-feira, a partir das 10 horas da noite. E hoje nós estamos estudando a 13ª e a 14ª. Na semana passada, nós estudamos a última subida de Moisés do Monte Sinai. Moisés subiu 11 vezes do Monte Sinai e ele recebeu 11 revelações. Aí nós aprendemos na semana passada que essas 11, nós aprendemos, né, na conclusão, que essas 11 subidas de Moisés no Monte Sinai é a representação dos 11 discípulos, porque Judas Iscariote, lembra que ele não é contado. Então, esses 11 traz também 11 revelações, quando Jesus escolhe 12, e que é Judas Iscariote, ele não permanece, mostrando também essas 11 revelações aí que Moisés teve no Monte Sinai. Mas hoje nós vamos para a 13ª e a 14ª. Você vai abrir a sua Bíblia em Números, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Números 33 e o versículo 16. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Enquanto você vai encontrando aí, eu vou colocar aqui também para você aí que está conosco. Todo mundo que está conosco aí nessa noite aí, olha, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Vários irmãos que estão conosco aqui, de perto, de longe, aonde você estiver. Deus abençoe você e a sua família. Nós vamos ler Números capítulo 33, versículo 16. Essa aula de hoje é uma introdução dessas duas estações que nós vamos estudar, que são duas juntas. E nós vamos estar estudando elas a partir dessa quarta-feira. Amém? Números capítulo... eu coloquei errado aqui. Números capítulo... Deixa eu apagar aqui, irmãos. Eu coloquei errado aqui. Números... Revelação de Deus dentro desse capítulo aí, ó. Números, capítulo 33, versículo 16. Enquanto isso, eu vou olhando os irmãos que estão conosco aqui já e cumprimentando você que entrou aí agora. Deus abençoe a sua vida, você que está conosco, todos os irmãos que estão aí, olha, Deus abençoe você, da onde você estiver, que o Senhor venha abençoar você durante essa aula e que você possa receber a revelação da palavra de Deus dentro desta aula, em nome de Jesus. Números capítulo 33 e o versículo 16. A palavra de Deus diz assim, olha, nós estamos estudando aí em Números 33 já tem muitos meses. E agora nós chegamos agora na 13ª
e a 14ª jornada. Diz assim, olha, versículo de número 16. E partiram do deserto de Sinai e acamparam em Gribote Hatavã. E partiram de Gribote Hatavã e acamparam em Azerote. Então, você que está nos acompanhando aí, nós temos duas estações aqui, olha. Nós temos a primeira estação. Nós temos a primeira estação aqui. Nós temos a primeira estação aqui, olha, que tem um nome esquisito. É um nome estranho aí, mas esse nome tem uma representação espiritual. Vamos lá. Então, esse lugar que eles pararam, esse lugar que eles pararam aqui, olha, onde eles estavam, chama Gribote Hatavã. Esta palavra tem um significado. É o lugar onde eles pararam. É como se você estivesse, por exemplo, viajando pela estrada e você parasse no quilômetro 44, ou no quilômetro 45, 46. Aqui é o quilômetro 13º. E esse quilômetro 13º, onde eles pararam no meio do deserto, lembrando que nós estamos estudando aqui sobre o povo hebreu estando no meio do deserto. Aí eles vão parar neste lugar. Este lugar aqui, essa palavra aqui tem um significado espiritual. Esse significado espiritual dessa palavra aqui é túmulo da cobiça. Túmulo da cobiça. Então, este lugar que eles vão parar aqui, olha, é chamado de túmulo da cobiça, é o lugar onde eles vão parar no meio do deserto. Mas o que representa isso? Nós temos que estudar a história que aconteceu aí, para nós entendermos por que este lugar chama túmulo da cobiça. Este lugar, na verdade, são dois lugares juntos. Esse lugar aqui é a 13ª cobiça. Para nós estudarmos aqui, para nós entendermos aqui, você vai ter que ir comigo para um capítulo aqui. Ó. Você vai comigo para Números, capítulo de número 11, e o versículo de número 34. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Números, capítulo 11, e o verso 34. Versículo 34, nós vamos... versículo. Versículo 34, nós vamos para lá. Números, capítulo... Eu falei o quê? É 11:34. Hoje eu estou trocando tudo aqui, me desculpe. Vou colocar de novo. Números, capítulo 11, e o versículo 34. Amém? Você que está aí conosco aí, que já encontrou. Eu falei Números, capítulo 11, e o versículo 34. 11:34. Nós vamos para lá. Números, capítulo 11, versículo 34. Nós vamos aqui. Não vamos correr, porque essa aula vai durar vários dias, essas aulas sobre essas duas ações. Lá diz assim, olha, 11:34. Lá diz assim a palavra de Deus. E chamaram este lugar Gribote Hatavã, sepulcros da corruptência, porque ali se sepultava o povo guloso de desejo desordenado. Então, este lugar é chamado de túmulo da cobiça, e também tem outro nome que ele é chamado, outro nome também que nós podemos colocar, sepulcros da cobiça. É um outro nome também que nós podemos colocar da corruptência, na verdade. Eu falei a palavra errada aqui, ó. Da corruptência. O que é isso, gente? Aqui neste lugar, o povo hebreu chegou neste lugar e ali aconteceu algo muito estranho com eles. Nós vamos estar lendo agora. É muita coisa que eu vou estar falando durante esse período aqui. Hoje eu estou só introduzindo essa aula. Mas você vai ver que houve um motivo muito grande por aquele lugar chamar isso. Na verdade, aquele lugar era túmulo da cobiça ou sepulcro da corruptência. Porque o povo de Israel vai cometer algumas coisas ali naquele lugar terríveis. Eles
eles vão cometer coisas terríveis naquele lugar, que aquele lugar vai se tornar um túmulo. O que é túmulo? O povo de Israel, na verdade, eles vão morrer muita gente naquele lugar. E porque morreram muita gente naquele lugar vai ser chamado de sepulcro da corruptência. Nós vamos ler aqui para iniciar. Nós vamos para Números capítulo 10 agora. Vai comigo aí, você que está acompanhando. Capítulo 10, eu vou explicar por que aconteceu isso, como é Números. A partir do versículo 12. Nós vamos ler aí, ó. Número 10, a partir do 14 aí, sua Bíblia. Você entender, daqui a pouco também entender aqui dentro, os que são fora também, porque tem pessoas que entram aqui dentro e tem pessoas que entram do outro lado. Então, eu vejo algumas aqui e vejo outras lá do outro lado também. Então, todas vocês que estão conosco aí, olha, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus que está conosco. Vamos ler, ó, versículo, Números capítulo 10, versículo 14. Aí diz assim, ó, à frente partiu primeiramente a bandeira da hoste dos filhos de Judá, comandada por Nazon, filho de Aminadab, segundo os seus agrupamentos. O que é isso aqui, irmãos? Aqui no capítulo 10 de Números, nós vamos encontrar uma coisa interessante. No capítulo 10 de Números, nós vamos encontrar a partida do povo. O povo estava acampado no deserto, então, o que acontecia? Eles eram guiados por uma nuvem. A nuvem que guiava o povo. Por exemplo, quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem levantava e ia, o povo também ia com ela. Então, o que acontecia? Quando a nuvem estava parada, o povo sabia que eles tinham que armar o acampamento e ficar ali. Quando a nuvem se preparava ali em cima do tabernáculo para sair, eles sabiam que o que ia acontecer? Era o momento de eles também saírem daquele lugar e ir para onde o Senhor queria. Então, o povo era o tempo todo guiado pela nuvem. Aqui no versículo 14, você vai ver que o que vai acontecer. A primeira tribo que partia era a tribo de Judá. Então, a tribo de Judá ia na frente, porque a tribo de Judá significa louvor. E o louvor sempre vai na frente. Qualquer coisa que você vai fazer, primeiro você tem que louvar o Senhor. Então, o louvor vai na frente de tudo. Quando você começa a louvar o Senhor, aí as outras coisas vão acontecer. Então, o louvor ia na frente. Era Judá. A tribo de Judá, ela ia na frente. Quando a tribo de Judá ia na frente, aí as outras tribos iam atrás. Mas o que acontecia? Quando eles chegavam no lugar que Deus queria que eles chegassem, quando a nuvem parava, o povo também parava. A nuvem ia, o povo também ia. O que representa isso para nós? Isso representa o seguinte, biblicamente falando, isso representa para nós o seguinte, representa que o povo era guiado pelo Senhor. Aonde está escrito que o povo era guiado, que essa nuvem ia e o povo ia? Vamos ler. Números, capítulo 9, versículo 19. Números, capítulo 9 e o versículo 19. Vai para lá. Números 9 e 19. Abra sua Bíblia aí conosco. Lá diz assim, olha. E quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por muitos dias, os filhos de Israel montavam a guarda quanto às ordenanças do serviço ao Senhor Jeová e não marchavam. 20. E quando a nuvem permanecia por pouco tempo sobre o tabernáculo, por ordem do Senhor Jeová, acampavam, por ordem do Senhor Jeová, partiam. Às vezes a nuvem parava pela tarde até o amanhecer, mas se a nuvem se elevasse pela manhã, eles também partiam. Ou se a nuvem ficasse um dia ou uma noite, ao elevar, eles partiam. Então, aqui nós vamos aprender o segredo. A nuvem, durante a noite, presta atenção, essa nuvem, durante a noite, ela virava uma coluna de fogo. Como é que era? 6 horas da tarde, todos os dias, o sacerdote entrava no tabernáculo, no lugar santo, acendia o minorá, que é o candelabro, que são as 7 velas. Quando ele acendia aquelas velas, pá, 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 a nuvem em cima virava fogo na hora. Aí agora o povo, a nuvem agora era fogo. De manhã o sacerdote ia lá, apagava as 7 velas. Quando ele apagava as 7 velas, a nuvem lá em cima, a coluna de fogo virava a nuvem. Aí o povo sabia que aquela nuvem representava a direção
de Deus. Aonde aquela nuvem ia, o povo também ia. Essa nuvem representa a presença de Deus, mas o povo ia obedecendo. Por que o sacerdote ligava embaixo e em cima acendia? Para que Jesus disse que tudo que ligares na terra, a obediência, que você seja guiado pela presença do Senhor. Então, quando o povo, a nuvem ia, o povo ia atrás da nuvem, o povo estava obedecendo ao Senhor. Se você obedece ao Senhor, você tem nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Nuvem durante o dia, porque o calor é intenso e o povo não aguentava aquele calor. Dava ar-condicionado. Ou seja, quando você obedece a Deus, você tem a direção de Deus e ar-condicionado durante o calor das aflições. À noite, as tribulações, as lutas, a tua nuvem vira uma coluna de fogo. E as serpentes venenosas não têm poder contra você. Por quê? Porque você está obedecendo. Então, o povo, eles seguiam a nuvem. Eles olhavam para cima e seguiam. A nuvem ia, eles iam atrás da nuvem. Então, aqui é a primeira base que você precisa entender da revelação de Deus aqui para essa noite. O povo obedecia ao Senhor segundo a nuvem. Aonde a nuvem ia, o povo ia, porque o povo estava obedecendo a Deus. Agora, nós encontramos isso aqui no capítulo 10, 9, 10, que nós vemos aqui. Mas quando chega no capítulo de número 10, o povo já vai seguindo. Só, irmãos, que o povo começou a murmurar. E a murmuração, o perigo da murmuração. A murmuração traz coisas terríveis. Primeira coisa que a murmuração faz, ela tira a direção de Deus. Primeira coisa que a murmuração traz, ela tira a direção de Deus. Eu quero falar aqui nessa noite sobre a direção de Deus. Essa palavra, esse lugar que eles estão aqui, esse túmulo da cobiça, esse sepulcro da cobiça, eles morreram no deserto por causa da murmuração. Guarde essa palavrinha. A murmuração fez com que eles morressem no deserto. Por quê? Porque a murmuração traz algumas coisas que eu quero mostrar para você aqui nessa noite. Eu vou desmanchar aqui para me explicar para você o que eu preciso sobre a murmuração. Enquanto eu estou desmanchando aqui, ó, vai abrindo a tua Bíblia comigo aí, olha. Abra a sua Bíblia. Em Números capítulo 10, nós vamos ler o versículo 29. Eu vou colocar aqui para os irmãos que estão me acompanhando. Números capítulo 10 e o versículo de número 29. Nós vamos estudar aí agora. Números capítulo 10, versículo 29. Números 10 e o versículo de número 29. Números 10 e o versículo de número 29. Aí Números 10, versículo 29, olha o que nós vamos ler aí. Os irmãos que estão conosco aí, nós vamos ler agora Números capítulo 10 e o versículo de número 29. 10, 29. Essa aula é uma introdução para as aulas que eu vou estar ministrando aqui esses dias. Amém? Vamos lá. Então, olha só, Números 10, 29. Leia comigo. E disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, e sogro de Moisés: não partiremos para o lugar que o Senhor Jeová prometeu? Dizendo, eu vos darei, vem conosco e te favorecemos, porque o Senhor prometeu fazer o bem a Israel. E disse-lhe, não irei antes, voltarei para minha terra e a minha parentela. Moisés insistiu, não nos abandone, rogo-te porque conheces bem como acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Presta atenção, irmãos. Se os irmãos estão ligados aqui comigo, nós estudamos anteriormente aqui uma coisa muito séria. Nós estudamos que o povo era guiado pela nuvem. Presta atenção aqui, irmãos. O povo era guiado pela nuvem. O povo era guiado pela nuvem. A nuvem que guiava o povo. A nuvem que guiava o povo. Mas aqui em Números, capítulo 10 e o versículo 29, Moisés pede ao sogro dele. O sogro dele tem alguns nomes aqui na Bíblia. Nós encontramos o nome do sogro dele de Reuel. Nós encontramos Jetro. E aqui no capítulo 29, Moisés chama ele de Obabe.
Aqui Moisés pede, ele tem 3 nomes na Bíblia. Aqui Moisés pede que ele seja o guia deles no deserto. Presta atenção aqui, os irmãos que estão me acompanhando desde o início, devem que percebeu que o povo está sendo guiado, presta atenção, o povo está sendo guiado no deserto pela nuvem. Aonde a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem seguia, o povo também seguia. Ou seja, o povo era guiado pela nuvem. A nuvem representava a presença de Deus e eles estavam sendo guiados por ela. Mas aqui no capítulo, aqui no versículo 29, a incredulidade do povo afetou Moisés. É o problema, é a primeira coisa que eu quero ensinar aqui hoje. A murmuração causa, o primeiro sintoma da murmuração é incredulidade, e a incredulidade causa o quê? Falta de direção. Por quê? O povo aqui estava sendo direcionado pela nuvem. A nuvem representava Deus, a presença de Deus. Agora Moisés pede ao povo que não... Moisés pede ao povo, não, desculpa. Moisés pede ao sogro dele, o Jetro, que tem nome de Jetro, tem o nome de Obabe e Reuel também aqui, são 3 nomes que ele tem. Olha só, pede a ele que faça o quê? Pede a ele que ele seja o guia deles. Mas se o guia é a nuvem, lá no capítulo de Números 9, 19, nós lemos aqui hoje que a nuvem guiava o povo, a nuvem representava a presença de Deus. Mas agora aqui Moisés pede que o sogro dele guie eles. Sabe o que apresenta isso? A murmuração causa incredulidade e eles perdem a direção. Nós temos que aprender aqui o seguinte, que Deus, que a sua direção é Deus. Se Deus direcionar você, você não tem que buscar outra direção, a não ser a direção de Deus. Mas Moisés, ele era o líder. O que Moisés faz? Moisés perde a direção por causa da incredulidade. O povo, a incredulidade do povo afetou Moisés de um jeito. Olha o versículo de número 33 aí. E seja disperso os seus inimigos, e aqueles que te aborrecem fujam diante de ti. E quando a arca pousava, dizia, volta, Senhor Jeová, para os muitos milhares de Israel. Tá vendo? A nuvem representava o Senhor Jeová. E, infelizmente, o povo perdeu a direção ali. Por que eles perderam a direção? O povo começou a perder a direção, por quê? Porque Moisés está pedindo o sogro dele para ser o guia deles. E o sogro dele não podia ser guia deles. Sabe por quê? Porque o guia era a nuvem. O guia era o Senhor. Quando nós fazemos isso, pegamos outra direção, nós vamos morrer no deserto. Aqui os inimigos fugiam, saíam. Por quê? Porque eles estavam obedecendo. Eles estavam na obediência à nuvem. Aonde a nuvem ia, eles acabavam. A nuvem representava a presença do Senhor. Um pouco sobre isso. Pense como se você está murmurando do Senhor, onde a direção de Deus está te levando. Não importa onde a direção de Deus te levar, a nuvem é a direção de Deus. Se ela vai te levar, os seus inimigos vão fugir diante da tua presença, porque a nuvem representa a presença de Deus. E quando a nuvem vai com você, a direção de Deus vai. Não importa onde você vá, Deus vai com você. Não importa qual seja o lugar que Deus vai te colocar, se a nuvem do Senhor for com você, ou se a presença de Deus for com você, os seus inimigos vão fugir. Moisés aqui, o quê? Moisés começou a cair na direção do povo. E o que aconteceu? Aqui começa o povo a murmurar contra Deus. Aqui começa o povo, quando o povo perdeu a direção de Deus, o povo vai começar a murmurar. O povo vai começar a murmurar contra Deus. E quando o povo começa a murmurar contra Deus, as coisas começam a acontecer. Toda vez que a murmuração vem, nós perdemos a direção de Deus. Tudo aquilo que nós temos do Senhor,
nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque quando o povo começou a murmurar, Moisés começou a perder o rumo, Moisés começou a perder a direção, Moisés começou sem saber o que ele ia fazer, porque um murmura aqui, outro murmura ali. Ele viu que pediu o sogro dele para ser guia dele. O sogro dele não podia ser guia dele, ele podia ser conselheiro, mas não podia ser guia dele, porque guia dele é do Senhor. Aí, quando nós começamos a ler aqui, no capítulo 11, as coisas começam a pesar para o lado de Moisés, porque o povo começa a murmurar, o povo começa a murmurar contra Moisés. Vamos ler o capítulo 11, Números capítulo 11. Eu vou dar abrir aqui o capítulo aqui, para os irmãos, colocar aqui para os irmãos aqui, olha, Números, capítulo 11 agora. Nós vamos falar da murmuração, a causa da murmuração. Por que a murmuração veio? Desculpa-me, a incredulidade, a falta de direção vai gerar uma murmuração, e essa murmuração vai gerar coisas terríveis. É por isso que essa jornada chama sepulcro da concupiscência, porque o povo vai murmurar contra Deus e eles vão morrer no deserto. Por causa da murmuração, eles vão cair, vão morrer lá. O deserto, eles vão morrer no deserto. Ou seja, a sua caminhada, se você murmurar no meio da caminhada, você vai morrer nesse deserto. Não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Olha o versículo de número 11:1. 11:1. Enquanto os irmãos estão achando aí, eu quero cumprimentar todos que estão conosco aí. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua família, abençoar a sua casa, e que você possa ser abençoado aí. Obrigado pela sua presença na nossa aula de hoje. Todas as quarta-feiras, 10 horas da noite, nós estamos aqui. Tem algumas quarta-feiras que acontece da gente não ter aula, mas nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Vamos lá. 1. E aconteceu que quando o povo começou a se queixar, olha aí, como quem se queixa de sua sorte, aos ouvidos do Senhor Jeová, então o Senhor ouviu e inflamou-se a sua ira contra eles, de tal maneira que o fogo devorou uma extremidade no acampamento. Tá vendo? A murmuração deles vai trazer morte. Quando você murmura contra Deus, a morte vem. Agora olha o versículo de número 2. O povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor Jeová, o fogo se extinguiu. Tá vendo? Deus ficou com raiva. A murmuração dos hebreus trouxe a consequência de morte. Essa jornada representa o seguinte, que a morte, que a murmuração gera morte. Versículo de número 3. E clamaram e chamaram a este lugar Tabera, porque o fogo do Senhor Jeová se acendeu contra eles. Está vendo? É essa estação que nós estamos aqui, que é chamada este nome, onde Deus vai matar muita gente por causa da murmuração. 4. E a tumba que estava entre eles ardeu-se no deserto de comer carne. Inclusive os filhos de Israel choraram amargamente, exclamando: quem nos dará carne para comer? Olha a murmuração deles, eles estão querendo carne. Presta atenção. Sentimos falta do peixe que comíamos de graça do Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Olha só, eles estão querendo cebola, pepino, melões, alhos. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão murmurando porque lá no Egito eles comiam alho, pepino, e aqui no deserto não tem. O que no deserto tem? Vamos ver? Mas agora nossa alma está seca. Não há diante de nossos olhos senão o maná. Olha só o problema do povo. O povo está em pleno deserto. Presta atenção. O povo está em pleno deserto. Deus mandava maná para aquele povo. Aquele povo recebia maná. Eu vou desmanchar aqui para mim colocar uma explicação aqui sobre isso. Olha só, presta atenção aqui, queridos. Quando você lê a palavra de Deus, você vai falar do maná. Lá a murmuração desse povo vai começar aqui por causa do maná. Essa aula eu não vou conseguir terminar aqui hoje, mas eu acredito que eu deva terminar. Nós vamos terminar depois. Mas eu quero que você entenda. O maná caía no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. O maná caía durante todos os dias.
o maná caía. E eles comiam o maná. Deus mandava o maná para eles. O maná é uma espécie, queridos, Deus mandava esse maná para eles comerem ali. Esse maná, na verdade, era um nutriente do céu que eles recebiam. Vamos colocar assim. Era algo que eles comiam. Na verdade, o maná é um tipo de Cristo. Lá na frente nós vamos ver que o maná é tipo do Cristo. Mas esse maná que eles recebiam aqui, olha, nesse maná viu os anticorpos que eles precisavam no deserto para enfrentar aquele deserto. Aí Deus mandava aquele maná, chovia aquele maná ali para aquele povo comer ali. Aí que aquele maná eles podiam fazer bolo, fazer várias coisas que eles quisiam, fazer o pão, qualquer coisa eles faziam aquele maná para eles comerem durante o período que eles estavam no deserto. Mas observe como durante 38 anos Deus mandava maná para eles. Mas agora observe para você ver. Eles recebiam esse maná durante o deserto, por quê? Para Deus imunizá-los contra as enfermidades, contra as coisas que aconteciam no deserto. Então eles recebiam esse maná durante todos os dias. Vamos abrir a nossa Bíblia para você ver sobre o maná. Êxodo, capítulo 16. Vamos lá. Êxodo, capítulo 16. Vamos lá, rapidinho. Vamos sair de Números 11, depois nós voltamos. E vamos para Êxodo, capítulo 16, rapidamente. Êxodo 16. Êxodo, capítulo 16. Olha só. Capítulo 16. Vamos ler comigo lá. Eu quero ler o versículo de número 12. Presta atenção. Ouvi as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, entre duas luzes comereis carne pela manhã, vós fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. E pela tarde subirão codornizes, cobrirão o acampamento, e pela manhã uma capa de orvalho circulava em todo o acampamento. E a capa de orvalho evaporou, ficou como geada sobre a terra. Os filhos de Israel, ao ver, perguntaram entre si, Maú, ou seja, maná, o que é isto? Porque não sabia o que era. Moisés explicou, esse é o pão que o Senhor Jeová vos dará por alimento. Então, aqui no capítulo 16 de Êxodo, Deus mandou maná para o povo. Mas observa bem, eles receberam maná, eles não receberam maná para eles comerem, e esse maná, vamos voltar para Números capítulo 11 agora. Números capítulo 11 e o versículo 6. Esse maná que eles recebiam aqui, olha, Deus mandou esse maná para eles aqui, olha, durante o período que eles estavam no deserto. Por quê, irmãos? Porque lá no deserto, Deus mandou isso para alimentá-los no deserto. Só que o maná caía primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. No sexto dia, Deus mandava o dobro. Por quê? Porque no sétimo dia, Deus não mandava maná para eles. Então, Deus mandava na sexta o dobro, para eles não, porque no outro dia eles não iam precisar pegar maná, porque já tinha. Então, Deus estava cuidando deles no deserto. Mas o que eles fazem? Aqui no capítulo 11, Números 11, versículo 6. 11, no versículo 6. Eles murmuram contra aquilo que Deus está dando para eles. Eles falam, mas agora a nossa alma está seca. Nada há diante dos nossos olhos senão maná. Olha só, eles murmuram contra aquilo que Deus está mandando para eles. E quando eles murmuram contra aquilo que Deus está dando para eles, olha o versículo 7. O maná era como semente de coentro. A sua cor era como cor de bandelho. Ou seja, era como se... Era uma cor que tinha, mas era como semente de coentro. Por quê? Porque eles podiam pegar aquilo ali, moer, fazer o que eles quisessem, pão ou algo que eles quisessem. Versículo 8. O povo se dispersava para recolher e moía em moinhos de pedra, lê para você ver aí, para virar a farofa, para moer lá, para fazer o pão. Recolhendo, e o moíam em moinhos de pedra, ou pilava em pilões, ou socava no pilão para virar ali uma farofa, uma paçoca, algo assim. E cozia em panelas, e deles faziam bolos,
e seu sabor era como de tortas feitas de azeite fresco. Presta atenção. À noite, quando caiu o orvalho sobre o acampamento, caía sobre eles o maná. E Moisés ouviu o pranto do povo, agrupado em família, à entrada de sua tenda, e a ira de Deus se acendeu grandemente, e isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Pelo que falou o Senhor Jeová, dizendo: por que atormentas o teu servo? Seria porque não achei graça aos seus olhos que lançasse sobre mim a carga de todo esse povo? Olha o que aconteceu, irmãos. A murmuração veio sobre aquele povo, sobre o povo, eles foram para a tenda de Moisés e começaram a murmurar, porque Moisés era o líder. Começaram a murmurar contra Moisés, a falar, uma falação sem parar, uma murmuração sem parar na porta da casa, da tenda de Moisés, e Moisés sentiu o peso nas costas ali, olha, daquele povo, porque ele não estava suportando aquele povo. Então, o povo murmurou. Essa murmuração foi tão terrível que, por causa dessa murmuração, queridos, por causa dessa murmuração, olha o que aconteceu. Por causa dessa murmuração que eles foram lá para a tenda de Moisés, murmurando contra o maná, falando mal do maná, criticando Moisés, e aquela murmuração toda na porta da tenda de Moisés, o povo ingrato. Quantas pessoas recebem coisas de Deus, mas elas são ingratas, elas murmuram contra Deus? Quantas pessoas têm uma boa igreja, um bom pastor, uma boa família, uma boa casa, comida para comer e fica murmurando contra Deus? Deus abomina esse tipo de gente. Olha a conclusão que aconteceu com isso por causa dessa murmuração. Versículo de número 30. Quero que vocês leiam o número 30. Olha para você ver. O povo murmurando e Deus ainda teve dó daquele povo. Olha o versículo 30. Números 11 e 30. Depois Moisés e os anciãos de Israel regressaram ao acampamento. E veio um forte vento, o sufrando pelo Senhor Jeová, que vindo do mar trouxe codornizes, codorna. Olha só. Deus mandou maná, agora Deus vai mandar codorna. Presta atenção. Deus agora vai mandar codorna para o povo. Presta atenção. Codornizes. E fez cair sobre o acampamento, em uma extensão de um dia de caminho, 30 quilômetros, de um lado e de outro ao derredor dele. O montão alcançava quase 2 côvados, quer dizer, quase 88,8 centímetros da terra. E naquele dia todo o povo passou a recolher as codornizes, bem como à noite, e todo o dia seguinte, aquele que menos recolheu ainda empilhou 10 hómeres, ou seja, 222 litros. Eles espalharam as aves ao redor de todo o acampamento, e quando a carne estava ainda em seus dentes, antes de se mastigar, a ira do Senhor Jeová se inflamou contra o povo e feriu com grande castigo. Agora presta atenção aqui, que eu vou explicar a vocês isso aqui, para me concluir a minha aula. Sabe o que é isso aqui, irmãos? As codornizes, as codornas, Deus mudou o curso das codornizes. As codornizes não vinham para esse lado aqui do Mediterrâneo. Lógico que não. Se você estudar isso aqui, você vai ver que as codornizes elas iam para a Itália. Sabe, a Itália, elas iam para a Itália. Mas Deus mudou o GPS das codornas e elas foram parar lá no mar Mediterrâneo. Ou seja, elas estavam indo para uma direção, Deus mandou elas para outra direção. Aí sabe o que aconteceu? Caiu aquele montão de codorna, um em cima da outra, assim, ó. Um montão de codorna. Deus colocou uma em cima da outra para o povo comer. Mas aí sabe o que aconteceu? O povo tinha murmurado contra Deus. Quando o povo comeu a carne com a codorna na boca, Deus girou e mandou a ira dele sobre eles. Olha o que aconteceu. Versículo 34. E clamaram este lugar Quibrote e Catavã, sepulcro de concupiscência, porque ali foi sepultado o povo guloso. Ou seja, o povo morreu todo ali. Deus mandou a ira deles sobre aquele povo e eles morreram todos ali e foram enterrados naquele lugar. Por que eles foram enterrados naquele lugar? Porque eles murmuraram contra Deus depois de comer a carne que Deus tinha mandado para eles. A murmuração deles causaram a morte deles ali naquele lugar. Ou seja, a murmuração causa morte. Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco. Amém? Essa nossa aula é uma introdução. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre isso, sobre o mal da murmuração. Aqui, eles receberam as codornas, comeram as codornas, ainda murmuraram e morreram. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Na próxima aula nós continuaremos. Você que quer ser
semeador do nosso ministério. Eu vou deixar daqui a pouco a conta aí que nós usamos para os semeadores. Todos aqueles que quiserem a apostila desse curso, só entrar em contato com a Big Inbox, eu mando para você a apostila, lá, ela tem um custo, ela custa R$20 a apostila, eu mando a apostila para você no seu e-mail, você recebe a apostila e você estuda as 42 estações que nós estamos estudando aqui. Eu estou estudando uma por uma, mas você recebe elas todas na apostila do curso. E Deus abençoe você e a sua família. Eu vou deixar daqui a pouco a conta do nosso ministério, para aquelas pessoas que semeiam no nosso ministério. Se você quiser ser um semeador, seja. Deus abençoe você e a sua família. Na próxima quarta-feira, a partir das 10 horas da noite, nós estaremos aqui estudando mais uma parte dessas jornadas aqui, dessas 2 jornadas, que é a 13ª e a 14ª. Deus abençoe todos os que estiveram conosco aqui nesse dia, que o Senhor possa abençoar você. Essa aula vai ficar gravada aí, você pode assisti-la novamente desde o início. Deus abençoe a todos que estão aí conosco. Em nome de Jesus, da onde você estiver, Deus abençoe você, em nome de Jesus.